Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme estar aqui de novo, a gente fazer essa troca de conhecimento, né? É para isso que eu me propus a abrir esse canal e também de uma forma de exercer o pensamento prático. A filosofia ela é 100% prática, uma troca e exercício do pensamento ao mesmo tempo. Hoje eu resolvi fazer aqui uma videoaula com perguntas e respostas. Bom, esse trecho aqui que eu vou ler com vocês está no livro Diferença e Repetição, do filósofo Gilles Deleuze, que eu já mencionei aqui em outras videoaulas. Gilles Deleuze é um filósofo francês, e nessa época em que estamos falando de decolonialidade, a filosofia do francês Gilles Deleuze é uma filosofia que vai nessa direção. Por quê? Porque é uma filosofia da diferença. O primado da identidade, seja qual for a maneira pela qual esta é concebida, define o mundo da representação. Mas o pensamento moderno, ele nasce da falência da representação, assim como da perda das identidades e da descoberta de todas as forças que agem sobre a representação do idêntico. O mundo moderno é o dos simulacros. Nele, no mundo, o homem não sobrevive a Deus, nem a identidade do sujeito sobrevive à identidade da substância. Ora, esse trecho aqui já é para anunciar, está no prólogo do livro, para anunciar aquilo que o Deleuze vai trabalhar. Diferença e repetição. Então ele vai fazer toda uma cartografia do conhecimento para afirmar o seu pensamento da diferença. E o seu pensamento da diferença está dentro de dois temas muito cruciais ao seu pensamento: plano de imanência e o transcendental. Tá? Mas um transcendental não aos moldes do filósofo Immanuel Kant, que colocou como transcendental o espaço e o tempo. Só que ao fazer isso, o Kant coloca esse transcendental preso ao psicológico, à consciência. Ora, a gente sabe que a filosofia trabalha com a dualidade. A dualidade entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Isso daí é o postulado tanto dos pré-socráticos, de Platão, da Idade Média, das filosofias científicas modernas, ainda no limiar da contemporaneidade. Além de você ter esses dois mundos, há um pressuposto de um terceiro mundo, de uma terceira região. Essa região é considerada como pensamento. Se a gente for trabalhar no nível das essências, seria essa terceira região do conhecimento, né? E aqui a gente está falando de conhecimento sensível, conhecimento inteligível, né? Você teria essa terceira região que, em termos de essência, seria as essências sem os caracteres racionais e sem os caracteres individuais, ou seja, sem os caracteres individuantes e sem os caracteres lógicos. Então, o que seria essa essência? Seria uma essência metafísica, porque a metafísica tem vários postulados, né? Ela é interpretada de várias maneiras e por exemplo, o Platão, esse mundo metafísico é um mundo metafísico das ideias que o homem consegue acessar por meio da dialética. Depois, na Idade Média, esse postulado, né, essa metafísica, essa essência metafísica, que é uma essência que a gente pode chamar de pura, para ficar mais fácil aqui, essa essência pura, sem os caracteres individuantes e sem os caracteres lógicos universais, essa essência metafísica vai ser considerada Deus, a região de Deus, onde Deus teria o intelecto e a vontade e construiria ali os indivíduos na natureza. Então, até chegar em Kant, você ainda vai ter um recalque dessa metafísica, que essa metafísica, até a modernidade, ela vai ser confundida com a região lógica, com a região racional, né? Porque o ser humano é um ser humano racional. Então, qualquer instância que não for racional é difícil de detectar. Mas é isso que o Deleuze está fazendo. Ele está encontrando essa essência metafísica fora
do campo racional, né? Porque o racional, que é um racional voltado para fora, objetivo, lá na filosofia clássica, quando chegar na modernidade, ele vai ser um racional voltado para a reflexão, voltada para o eu, né? A partir de Descartes. Então vai nascer ali a subjetividade. E essas instâncias superiores, né, acima do nível, acima da linha platônica, quando a gente pensa na epistemologia do Platão, essas instâncias superiores, por exemplo, o entendimento, a razão e a ideia pura, elas vão cair para baixo da linha, não vai haver mais essa dualidade, mas você vai ter uma instância psicológica. Então a gente vai poder pensar na psicologia, porque a psicologia seria essas instâncias superiores, mas dentro da consciência subjetiva, dentro do sujeito. Então a modernidade, ela vai pensar de outro modo essas regiões superiores, até chegar em Kant, que vai fazer uma crítica da razão, vai falar assim, poxa, a razão começa a pensar, sempre pensou em instâncias para além dela. Ora, se a razão só é razão por conta da sua limitação, como é que ela consegue extrapolar os seus limites? Essa é a crítica da razão pura de Kant. Beleza? Mas isso foi só uma introdução. Vamos lá, bora lá para as nossas questões de filosofia. 1. Quais as 3 partes do corpo que usamos para filosofar? Resposta: a razão, a sensibilidade e o pensamento. Lembrando que os manuais de filosofia só trazem a dualidade, a sensibilidade, que vai ser chamada também de individuação, e a razão, que também é conhecida como essência lógica, essência universal. E aqui eu estou trabalhando com Aristóteles e Platão, tá? Porque são os dois que condicionam a filosofia clássica, que depois, como a gente já disse aqui, vai ser retomada na Idade Média, tanto por Santo Agostinho, que vai cristianizar Platão, tanto com São Tomás de Aquino, que vai cristianizar o Aristóteles. Claro, e lembrando também que os manuais, repito, né, os manuais de filosofia só trazem essas 2 instâncias. Mas, nas nossas aulas, pessoal, a gente já liberou um terceiro campo do conhecimento, que é o pensamento. Tá? Então, para quem nunca ouviu falar do para além dessas 2 instâncias, entre corpo e alma, corpo e mente, indivíduo e racionalidade, a gente está trazendo aí uma terceira instância, que é o pensamento. Então, para a gente reforçar essa instância nova, a gente vai ter que se valer de outros pensadores que não Platão e Aristóteles, que não os clássicos. A gente vai buscar as referências que Deleuze traz para a gente, tanto Deleuze quanto Cláudio Piano. Tudo bem? Número 2. O que acontece quando a essência entra em contato com cada parte do corpo que usamos para pensar ou para filosofar? É o que a gente já tem falado aqui sobre essência. Resposta: a essência, quando entra na razão, ela se torna uma essência lógica ou simbólico, mais tardiamente aí, falando dos pressupostos da filosofia da linguagem. A essência, quando entra na sensibilidade, ela torna uma essência física ou uma essência individuante, individua o indivíduo. Então é a essência que individua o indivíduo. Então a essência ela entra em contato com a razão, se apodera dos caracteres racionais e torna-se uma essência lógica, ou torna-se um simbólico, uma linguagem. Depois a essência ela entra em contato com o campo individual, campo sensível, e se torna uma essência física, ou uma essência corpórea, ou uma essência orgânica. E por último, a essência, quando ela entra no pensamento, ela perde todos esses caracteres. Então ela se torna uma essência metafísica. Bora lá para a próxima questão. O que se entende por coisa em si em filosofia? Então a coisa em si nos ajuda a entender essa terceira instância que nós liberamos aqui, além da dualidade. Então a coisa em si, ela vai ser, por alguns autores, estudada, conhecida ou entendida como um campo sensível,
ou às vezes como um campo inteligível, como um campo racional. Ora, se você disser que a coisa em si é algo sensível, você está dizendo que ela é real, né? Se você disser que a coisa em si está extremamente ligada com um campo racional, você vai dizer que essa coisa em si ela é mental. A pergunta é: você está diante ali de duas realidades ou três realidades? Essas são as questões. Bom, então a gente gosta aqui de pensar a coisa em si fora da questão do sensível, fora da questão do racional, tá? Então, o que seria a coisa em si? Resposta: objeto sem os caracteres sensíveis e sem os caracteres racionais, ou seja, os objetos puros. Então agora a gente pode associar a coisa em si ao pensamento. Quarta questão: quais são os objetos que a razão pode apreender? A gente já respondeu: os objetos lógicos, os objetos linguísticos, os objetos formais, os objetos morais. Foi uma aluna que chamou atenção, certíssima. A moral faz parte também dos objetos apreendidos pela razão, tá? Por isso que a gente distingue, diferencia ética de moral. A ética é mais interligada à região física, à região sensível, à região individualizante, individuante. E a moral é uma instância que a gente interliga, né, ao campo lógico. Então, além disso, você ainda teria os universais ou termos gerais, tá? Ou o conceito também, não coloquei aqui, mas o conceito também são objetos que a razão apreende. Os conceitos são conceitos aristotélicos, tá? Se você quiser também colocar aqui, dentro do linguístico, o simbólico. Quinta questão: quais são os objetos que a sensibilidade apreende? Ora, se falamos da razão, precisamos falar agora da sensibilidade. Respondo: os objetos físicos, os objetos vivos, os objetos orgânicos e os objetos patológicos. Claro que também podemos deixar aqui os objetos individuantes, tá? Então, a sensibilidade apreende todos os objetos individuais, os objetos sensíveis, os objetos físicos. Questão 6. Quais são os objetos que o pensamento apreende? Ora, o pensamento ele não apreende caracteres físicos e não apreende caracteres racionais. Poxa, então a gente não tem como entrar em contato com esse tipo de objetos. Mas vamos ver quais são esses objetos. Objetos puros, objetos em si mesmos, objetos incorporais, objetos atômicos, tempo puro e transcendentais. Ora, os objetos puros a gente já está aqui dando uma esmiuçada. Os objetos em si a gente acabou de falar, né? Objeto em si, a coisa em si é muito usada, começa a ser usada em Platão, tá? Mas ela vai ser usada por diversos autores, diversos filósofos. Os incorporais, a gente está aqui flertando com os estoicos, não os estoicos romanos que ficaram famosos aí, Marco Aurélio, Sêneca. A gente está falando dos estoicos gregos, Zenão, Crisipo. Tempo puro é um termo usado por Deleuze, tá? E o transcendentais, que é tanto usado em Kant, tanto usado em Deleuze, tá? Em Bergson como virtual, tá? E em outros autores também. Sétima questão. Agora eu coloquei aí umas questões ligadas ao termo amor. Então vamos lá. O que seria o amor físico? Ora, o amor físico seria uma paixão. E o amor físico, tá? Para muitos que não sabem, o amor físico ele é imoral, tá? Quem não acha assim é porque já está fazendo o quê? Fazendo uma relação do amor físico com a moral racional. Ou seja, já está colocando uma pontinha de razão, de racionalidade, de lógica, de universalidade dentro da questão física. Ou seja, querendo limitar o físico. Tá? Então, o amor físico é o amor carnal, é o amor sexual, seria corpóreo, passageiro, finito e ignorante. Então, o amor
físico ele é ignorante. Se a gente não pensar assim, a gente vai entrar no campo social onde o amor está ligado ao pudor, está ligado às regras, né? Isso tudo é coisa da razão. Então é a razão que dá esse limite no amor, do amor físico, onde não deveria. Porque você tem um amor racional. O que seria um amor racional? Ora, o amor racional seria um amor social. Seria o casamento, está ligado ao casamento, um amor moralizado. Lembrando, voltando aqui um pouquinho, o amor físico ele é mais propício para os adolescentes, para os jovens. Os jovens se servem muito mais do amor físico do que do amor racional. Por isso que a gente consegue explicar traições nesse período da juventude, né? Onde você ainda está na flor da idade, você não tem muita maturidade, as pessoas dizem, muito imaturo, né? Namora um, namora outro, não tem uma reflexão sobre o que é da vida, né? Aí você vai encontrar aí termos como galinha, como piranha, esses termos pejorativos aí que só rebaixam e só desprestigia o amor físico, o amor carnal, né? Então você tem que aprender a exercer ou a viver ou a experimentar o amor carnal na sua plenitude, né? Na sua ignorância, na sua corporeidade, né? na sua forma passageira, porque o amor físico está ligado à energia. Tá? Eu não coloquei energia, o tesão, o elan vital, como diz o Bergson, a potência de Nietzsche, porque ela vai entrar na terceira instância ali, beleza? No amor racional, você teria a moralização, e também no amor racional você não tem sentimentos, tá? Os sentimentos faz parte do amor físico, do amor carnal. Então, no amor racional você não tem sentimentos. Não há sentimentos na linguagem, não há sentimentos na moralidade, não há sentimentos no campo divino. O campo divino só há moral. Tá? É onde há o esfriamento, o distanciamento. O amor racional nem é um amor que não precisa de contato físico. Tá? Por isso que o casamento é uma instituição. Né? Estamos falando aqui do amor racional do sentido mais social, do sentido mais amplo do amor. Né? Por isso que o amor físico está muito ligado à paixão. Agora a gente precisa também entender o que seria o terceiro amor. O que seria o amor transcendental? Ora, o que seria o amor de pensamento? Vamos lá. O amor transcendental é um amor puro, é um amor espiritual, mas não espiritual religioso, tá, gente? É o espiritual da potência, do incorpóreo, sem os aparatos físicos, sem os aparatos mentais, sem os elementos institucionais e sem a ignorância do físico. Um amor potente, um amor fora do tempo, um amor fora do tempo presente, porque o amor presente é um amor físico-racional. Tá? Porque vai haver uma junção ali entre esses dois amores, o físico e o racional. Né? Por isso que a dualidade custa para desaparecer e a gente custa para entender alguns conceitos fora dessa dualidade. A gente não consegue entender. Né? Porque a gente sabe que o amor físico está atrelado ao amor racional. Tá? Mas essas três instâncias são juntas, interligadas, tanto o amor transcendental, quanto o amor físico, quanto o amor carnal. Se você conseguir unir os três, você encontrou o ápice da sua vida, dos seus prazeres, da instituição do casamento. Seria o máximo se a gente conseguir, numa mesma proporção, esses três tipos de amor. Né? Um amor fora do tempo presente, ou seja, um amor eterno. Né? Não é à toa que Vinícius de Moraes vai escrever aquele lindo verso, que seja eterno enquanto dure. Né? Porque que seja eterno enquanto dure, ou seja, que eu possa experimentar o transcendental mesmo que seja no tempo presente, ou seja, que seja na relação físico-mental, mas que eu possa experimentar esse transcendental, nem que se fosse por um segundo. Tá? É um amor desumano, mas
desumano se você entender o humano dentro da dualidade físico e mental, né? Físico e racional, tá? Então é um amor desumano porque é um amor novo, é uma nova forma de experimentação do amor, né? É uma criação, é uma estética do amor agora, não é um amor convencional, é uma estética, uma experimentação, tá? É quando você faz uma experiência que você até então nunca tinha vivido, tá? É o amor divino, sim, é o amor divino, porque é muito difícil experimentar o amor divino. Na questão religiosa tem um termo, né? O padre Marcelo Rossi tem um livro chamado Ágape. Esse seria o amor divino, o amor da mãe pelo filho, o amor de retirada, né? Ou seja, a gente até fala de retirar os caracteres físicos e retirar os caracteres mentais, racionais, seria o amor divino, né? É o amor de retirada. É aquele amor que só sobrou a pegada na areia, né? Da pessoa que já passou. Então é você, tá vendo? É você experimentar um prazer pelas pegadas de quem nunca existiu, talvez o que ainda vai existir. Essa instância transcendental é aquele amor por uma espera, né? A eternidade. Chegar à eternidade seja a experimentação da espera, você saber esperar. Talvez o amor da sua vida ainda não nasceu, vai dizer Florbela Espanca, aquele que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Seria também um acontecimento, um amor anárquico. Então esse amor é anárquico, ele é visceral, é fora das instituições, é fora do Estado, né? É um amor anárquico porque ele é fora do Estado. O Estado não controla esse tipo de amor, né? Porque o Estado vai moralizar o seu amor, né? Ele vai burocratizar o seu amor, né? E aí vai ser um porre de vida, um porre de viver, um porre de sentir prazer, né? Então é anárquico porque você vai criar a sua própria estética da energia vital, da energia potente. É um amor que te faz experimentar uma alegria, uma singularidade, um amor sem lógica, um amor irracional. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.